Vamos então continuar aqui, nós estamos no 17º capítulo, Predições do Evangelho. Vamos à questão 43, segundo o advento do Cristo. Disse então Jesus a seus discípulos: Se alguém quiser vir a mim, que tome sua cruz e siga-me, pois aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E aquele que quer perder sua vida por amor a mim, a reencontrará. E de que valeria o homem ganhar todo o mundo e perder sua alma? Ou por que preço poderá o homem resgatar sua alma depois de havê-la perdido? Pois o Filho do Homem deve vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Digo-vos em verdade, há alguns dos que estão aqui que não experimentarão a morte, senão depois de haverem visto o Filho do Homem em seu reino. Mateus capítulo 16, versículos de 24 a 28. Nós estamos aqui vendo uma colocação do Cristo acerca do futuro. O Kardec põe uma interrogação aqui em relação ao que está sendo colocado, que os que estão aqui não experimentarão a morte, senão depois de haverem visto o Filho do Homem em seu reino, colocando que talvez tenha erro de tradução, ou talvez tenha erro da colocação, porque nós vamos ver colocações diferentes, o mesmo núcleo de história, mas colocações diferentes por cada evangelho, que é o ponto de vista de cada um, o interesse de narrativa de cada um. Mas aqui a gente pode também colocar que o Cristo está colocando da morte, ou seja, a verdadeira a morte, o que nos livros a gente chama de segunda morte, que é aquela que não precisa mais voltar à Terra. É a morte mesmo, não volta mais à Terra, não vai reencarnar. Então só vai se livrar da morte aqueles que tiverem o Cristo dentro. Porque quando ele diz, alguns que estão aqui que não experimentarão a morte, senão depois de haverem visto o Filho do Homem em seu reino. Nenhum dos apóstolos que estavam ali viu naquela época a doutrina do Cristo se expandir. Mas todos eles, em alguma parte ou de alguma forma, tiveram Jesus dentro deles, tiveram Jesus ali manifestado, Não a ponto, com certeza não a ponto de não precisar mais voltar para a Terra, não precisar reencarnar. Nós vamos ver João Evangelista voltando como Francisco de Assis, os outros apóstolos devem ter voltado também, mas no momento que cada um de nós estivermos com Cristo, ou seja, exemplificando, colocando em prática tudo aquilo que o Cristo ensinou, não passaremos mais pela morte. Nós continuaremos no plano espiritual, no nosso trabalho, no nosso desenvolvimento, mas essa morte aqui, nós não passaremos por ela. É uma colocação que pode ser feita. Nós vamos ver aqui o Kardec colocando que talvez seja um erro, talvez seja um erro de tradução. E aqui a primeira colocação que é feita no começo aqui desse Evangelho de Mateus, que aquele que vier a mim tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quer salvar a sua vida, aquele que quiser as coisas da terra, aquele que quiser as coisas do mundo, da materialidade, vai perder a vida verdadeira, a vida eterna, a vida espiritual, que é a verdadeira vida, Então, já tá, esse eu acho que tá bem, nós já falamos muito sobre isso. Vamos continuar. Digo-vos em verdade que... Bom, esse aqui eu já li, do Mateus capítulo 16. Então o sumo sacerdote, levantando-se no meio da assembleia, interrogou a Jesus e lhe disse: Vós não respondeis nada aos que depõem contra vós. Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote ainda o interrogou e lhe disse: Sois vós o Cristo, o Filho de Deus abençoado para sempre, quer dizer, o Messias? Jesus lhe respondeu: Eu o sou. E vereis um dia
o Filho do Homem, sentado à direita da majestade de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. Logo o sumo sacerdote, rasgando suas vestes, lhes disse: que necessidade temos de mais testemunhas? Você não precisa de mais nenhuma testemunha, nós já podemos condená-lo, é isso que o sacerdote coloca. Marcos, capítulo 14, versículos de 60 a 63. O que ele está colocando aqui? Ele diz: vereis o Filho do Homem sentado à direita da majestade de Deus. Por quê? Porque é uma colocação judaica. A questão da sentado à direita, aqueles que estão iluminados, aqueles que já estão no caminho da ascensão, e aqueles que são colocados à esquerda, os que precisam ainda de ajuda, ou aqueles que serão separados, né? Aquela separação do joio e do trigo. E ele lhe diz: vereis um dia o Filho do Homem sentado à direita da majestade de Deus. Quando Jesus coloca sobre o Filho do Homem, ele está colocando aquilo que nós devemos chegar no máximo que se pode chegar aqui no planeta Terra. Quando ele coloca de todos aqueles filhos de mulher, João Batista era o maior entre todos, o que ele está colocando como filhos de mulher? Filhos de mulher somos nós, nascidos aqui, renascidos, que precisamos reencarnar, que precisamos voltar. Nós somos filhos de mulher, nós somos filhos da grávida, como ele coloca, aquelas que estão amamentando, ou seja, aqueles que precisam reaprender, aqueles que precisam renascer, aqueles que precisam reencarnar. Filho do homem, aquele que chegou no ponto máximo, o máximo de aproveitamento, o máximo de entendimento de utilização desse avatar, desse corpo que nós utilizamos aqui, né? O máximo do que se pode chegar aqui no planeta Terra, e como ele diz, nós podemos fazer tudo o que ele fez e ainda mais, porque nós vamos continuar o nosso aprendizado. E aí nós vamos ver aqui as colocações do Kardec. E a questão de rasgar as vestes é um costume judaico, né? Rasgar roupa, nos enterros eles rasgavam as roupas, gritavam, choravam, se rasgavam inteiro, se arranhavam. Faz parte da cultura judaica. Jesus anuncia seu segundo advento, mas não diz que virá sobre a terra com o corpo carnal, nem que o Consolador será personificado nele. Ele se apresenta como devendo vir em espírito, na glória de seu Pai, né? Ele estará sentado ao lado direito do Pai, ou seja, estará em espírito na glória de Deus. Então, ele se apresenta como devendo vir em espírito na glória de seu Pai, julgar o mérito e o demérito e dar a cada um, segundo suas obras, quando os tempos forem chegados. Estas palavras: há alguns do que aqui se encontram que não experimentarão a morte, senão depois de terem visto o Filho do Homem em seu reino, está entre aspas, né, porque são palavras de Jesus, parece uma contradição, pois é certo que ele não veio enquanto vivia qualquer daqueles que estavam presentes. Entretanto, Jesus não podia se enganar numa previsão dessa natureza, e sobretudo por um assunto contemporâneo, né, um assunto daquela época, um assunto dele e dos discípulos, que lhe dizia respeito pessoalmente. Para começar, será preciso que nos perguntemos se suas palavras foram sempre fielmente transmitidas. Será lícito duvidar dessa transmissão se nos lembrarmos de que os apóstolos nada escreveram. Jesus não escreveu nada e os apóstolos nada escreveram. O único que a gente tem relato que escreveu alguma coisa foi Levi, que é o proto-evangelho de Mateus, né? Que Levi é Mateus. Mas que isso se perdeu com o tempo. Tudo que nós temos como evangelhos foi escrito depois do ano 70. Ou seja, foram escritos por outros com o nome desses evangelistas em homenagem a eles, né? E vamos lembrar que Marcos, que é João Marcos, quem leu Paulo e Estevão, não conheceu Jesus. Ele escreve, se é ele mesmo que escreve, ele escreve as memórias de Pedro. E Lucas, que é um médico grego, perdão, discípulo de Paulo, que também não conheceu Jesus, né? Então nós vamos ver que existe essa colocação, essa dúvida pode ser colocada, porque todos os evangelhos foram escritos depois, e o Kardec, ele é um estudioso muito profundo, ele é o homem do bom senso, né? Vamos lembrar Camille Flammarion, que durante o enterro
do professor Hippolyte, né, no Père Lachaise, nosso Allan Kardec, ele coloca que estava sendo velado ali a pessoa com mais bom senso que ele havia conhecido, o bom senso em pessoa, ele coloca. E é uma grande verdade. Ele faz análises, faz as teorias, as hipóteses que ele coloca aqui nesse livro, são de um bom senso muito grande. Será lícito duvidar dessa transmissão se nos lembrarmos de que os apóstolos nada escreveram, que suas palavras apenas foram recolhidas depois de sua morte. E quando se encontra o mesmo discurso quase sempre reproduzido com palavras diferentes em cada evangelista, né, cada um tem o seu ponto de vista, a sua forma de colocar o seu enfoque. Às vezes a gente precisa reunir as quatro colocações, né, dos 4 evangelhos para a gente montar a história toda. É prova evidente de que as expressões de que eles se serviram não foram as expressões textuais de Jesus. Além disso, é provável que o sentido haja sido por vezes alterado ao passar por suas traduções sucessivas. Até porque tem as figuras de linguagem, né? Hoje, se eu chegar aqui e falar, nossa, hoje o dia descasquei abacaxi o dia inteiro, todo mundo vai entender, porque é uma forma de expressão de que foi um dia difícil e que todo o trabalho, tudo aquilo que eu fiz foi extremamente difícil. Talvez daqui a alguns anos alguém lendo, ela descascou abacaxi, vai achar que literalmente eu fiquei ali descascando abacaxi para fazer uma salada de fruta. Então a questão, ela tem muito de época, né? De colocações, de linguagens, de forma de linguagem, formas de expressões da época. Por isso que a gente precisa entender quais são as formas de expressões, quais são as linguagens, qual é o costume do povo. A gente não pode esquecer, um judeu, Jesus, falando para outros judeus. Então a cultura judaica está toda implícita ali, né? Toda conhecida. Quem não as conhece somos nós, então nós temos que estudá-la e entendê-la para podermos voltar no tempo e tentar entender as coisas daquela época. Por outro lado, Kardec continua aqui, por outro lado, é certo que se Jesus tivesse dito tudo o que poderia dizer, ter-se-ia expressado sobre todas as coisas de maneira nítida e precisa, de modo a não causar nenhum equívoco, como faz quanto aos princípios de moral, enquanto que ele deve ter desejado velar, né, ocultar seu pensamento a respeito dos assuntos que julgava não dever aprofundar. Os apóstolos, persuadidos de que a geração presente devia ser testemunha daquilo que anunciava, deverão ter interpretado o pensamento de Jesus segundo suas ideias, achando que tudo aquilo iria acontecer naquela época. Jesus estava falando do futuro. Algumas coisas eram da época. Quando ele diz que não ficará pedra sobre pedra, é uma metáfora, porque essas colocações e aqueles ensinamentos e aquelas ideias dos fariseus, dos sacerdotes, não perdurariam, elas seriam modificadas com o tempo e, né, literalmente, os romanos dominam, né, eles abafam em 70 um levante dos zelotes, e eles destroem o templo e não fica pedra sobre pedra. Até hoje as pedras estão jogadas lá perto do muro, né, que é a única coisa que sobrou, o muro de arrimo, que eles chamam de Muro das Lamentações. Então, os apóstolos, persuadidos de que a geração presente devia ser testemunha daquilo que anunciava, deverão ter interpretado o pensamento de Jesus segundo suas ideias. Por consequência, puderam redigi-la no sentido do presente, de maneira mais absoluta do que aquela que ele mesmo não teria usado. Seja como for, o fato é que as coisas não se passaram como o supuseram. Um ponto capital que Jesus não pôde desenvolver, porque os homens de seu tempo não estavam suficientemente preparados para tal ordem de ideias, assim como para suas consequências, mas do qual ele estabeleceu o princípio, como aliás o fez para todas as coisas, é a grande e importante lei da reencarnação. Esta lei, estudada e trazida à luz de nossos dias pelo Espiritismo, é a chave de muitas passagens do Evangelho, as quais, sem isso, pareceriam um contrassenso.
É nesta lei que se pode encontrar a explicação racional das palavras acima, se as admitirmos como textuais, desde que elas não podem se aplicar às pessoas dos apóstolos, é evidente que dizem respeito ao reino futuro do Cristo, isto é, ao tempo em que sua doutrina, melhor compreendida, será a lei universal. Ao dizer-lhes que alguns dos que estão presentes verão seu advento, isto não poderia se entender senão no sentido de que haveriam de reviver naquela época. Porém, os judeus entenderam que iriam ver tudo aquilo que Jesus anunciava e tomavam as suas alegorias ao pé da letra. Além do mais, algumas de suas predições se cumpriram no seu próprio tempo, que eu estava falando, né? Como o templo de Jerusalém, tais como a ruína de Jerusalém, as desgraças que dela resultam e a dispersão dos judeus, né? Porque aí os judeus foram todos espalhados para outros lugares. Porém, Jesus lança suas vistas mais longe e, falando do presente, constantemente faz alusão ao futuro. E agora nós vamos ver sinais precursores. Aqui nós vamos ver um texto de Mateus 24, que é chamado o sermão profético, né? Quando Jesus está falando basicamente do futuro. Mas vamos lembrar, Jesus está sempre falando para dentro e não para fora. Então vamos lá, Mateus 24. Ouvireis também falar de guerras e rumores de guerras, mas tratai de não vos perturbardes, pois é preciso que tais coisas aconteçam. Mas não será ainda o fim. Pois vereis se levantar povo contra povo e reino contra reino, e haverá pestes, fomes e tremores de terra em diversos lugares. E todas essas coisas não serão senão o começo das dores. Mateus 24, versículos 6, 7 e 8. Jesus está falando dos abalos internos. Jesus está falando das mudanças. Ele está falando de todas as situações internas que nós temos que passar para a transição. Porque os tremores de terra, os abalos sísmicos, os tsunamis aconteceram, sempre aconteceram e continuarão acontecendo. Não são esses que são os sinais dos tempos. Os sinais dos tempos são as mudanças interiores, são as nossas mudanças, né? São a modificação que nós realizamos em nós para que possamos continuar no planeta que vai começar a ser de regeneração. Essas que são as mudanças da transição. Aqui ele continua agora em Marcos, capítulo 13, versículos 12 e 13. Então o irmão entregará o irmão para ser morto, e os filhos se levantarão contra seus pais e mães e os farão morrer. Sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então aqui o que Jesus está colocando é presente hoje, mas foi também ali no ano 100, quem leu Ave Cristo, que ali é 130, 140, né, depois de Cristo, nós vamos ver aqueles que criam em Jesus, aqueles que seguiam os ensinamentos de Jesus, foram levados aos circos romanos, foram mortos pelos bichos, foram incendiados, né, morreram queimados, né, morreram de formas cruéis, foram decapitados. Então, essa colocação, né, que irmão entregará irmão, infelizmente pais entregaram filhos, irmãos entregaram irmãos, né, filhos entregaram pais, porque ele é cristão, eu não sou, e isso aconteceu, né, não na época dos apóstolos, porque na época deles havia perseguição, mas não ia para o circo, perseguição era para ser preso, né, ou para ser, o máximo que acontecia é ser lapidado, né, como aconteceu com Estevão que morreu apedrejado, né, a lapidação. Continua aqui Mateus capítulo 24, continua no sermão profético, capítulo 24, versículos de 15 a 22, vamos lá. Quando virdes que a abominação da desolação que foi predita, né, anteriormente dita, pelo profeta Daniel, está no lugar santo, aquele que lê entenda. Fujam então para as montanhas os que estiverem na Judéia. E aqui o Kardec faz um adendo,
Ele faz uma nota de explicação. Essa expressão, a abominação da desolação, não somente é sem sentido, mas presta-se ao ridículo, né? A abominação da desolação. É o que ele está colocando, não tem sentido. A tradução de Osterwald, não sei se é assim que se pronuncia, diz, abre aspas, a abominação que causa a desolação. Então nós vamos ver aqui, ele está colocando como erro de tradução, fecha aspas. O que é muito diferente. O sentido, então, torna-se perfeitamente claro, pois compreende-se que as abominações devem trazer a desolação pelo castigo. Quando disse Jesus, a abominação vier ao lugar santo, a desolação ali virá, e isto será um sinal de que os tempos estão próximos. O lugar santo e o templo é dentro de nós, porque quando nós colocamos Pai Nosso, Pai de todos nós, que estais no céu, o céu é dentro de nós. Venha a nós e ao vosso reino, o reino de Deus é dentro de nós, e seja feita a vossa vontade, assim na terra. A terra é o mundo material, o mundo da ilusão, aquele mundo que nós vivemos aqui, como no céu, como no mundo espiritual, como dentro de nós, como na nossa parte espiritual, como na nossa verdadeira vida. Vamos continuar aqui. Vamos voltar aqui e ler como ele coloca, a abominação que causa a desolação. Quando virdes a abominação que causa a desolação, que foi predita pelo profeta Daniel, está no lugar santo, aquele que lhe entenda, o lugar santo é dentro de nós. Fuja então para as montanhas os que estiverem na Judéia, porque a Judéia é lá embaixo, vá para as regiões altas. Nós também temos que buscar o melhor de nós, o mais alto de nós, nos elevarmos, nos aprimorarmos. É sempre a colocação de Jesus, sempre para dentro, são sempre metáforas. Não desça aquele que estiver no telhado para levar de sua casa qualquer coisa. Não se apegue. Não desça por causa de apego, por causa de coisas pequenas. E não volte para apanhar suas roupas aquele que estiver no campo. De novo, a questão do apego, não olhe para trás, né? Para não virar uma estátua de sal, como aconteceu com a mulher de Ló. Se desapegue, é isso que Jesus está colocando. Mas ai das mulheres que estiverem grávidas ou amamentando nesses dias, é o que eu estava falando, dos filhos de mulher, aquelas que estiverem dando à luz, aqueles que ainda precisam aprender, que precisam da reencarnação, né? Amamentando, aqueles que precisam das coisas do mundo, dos ensinamentos do mundo, né? Ai daqueles que ainda estiverem nessa situação tão precária quando a separação chegar, vão ter que ser transferidos para outro planeta. Pedi a Deus que a vossa fuga não se dê durante o inverno, nem em dia de sábado, porquanto a aflição desse tempo será tão grande como ainda não houve igual desde o começo do mundo até o presente, como nunca mais haverá. A aflição, a necessidade de se modificar, né? Essa colocação, até porque é a separação do joio do trigo, aqueles que estiverem realmente se modificando aqui ficarão e continuarão, os que não estiverem serão transferidos para um outro planeta de prova e expiação e terão ainda muito tempo para poderem ter a chance de ir para uma regeneração. E se esses dias não fossem abreviados, nenhum homem se salvaria, mas esses dias serão abreviados em favor dos eleitos. Esses dias serão abreviados em favor dos eleitos. Aqueles que estão atrapalhando serão, sim, transferidos para um outro planeta. Eles não vão ficar aqui. Embora aqui, hoje, agora, na transição, a gente acha que está tudo danado, está tudo perdido, não é verdade. Nós temos bolhas de transição, nós estamos vendo o joio sendo separado do trigo e sabemos que aqueles que têm condições, pela misericórdia de Deus, vão poder continuar aqui, ter uma chance de começar a regeneração, e se não continuarem serão transferidos depois, mas aqueles que querem atrapalhar, aqueles que não têm a menor vontade de se modificar, esses já estão sendo transferidos já faz um bom tempo. Logo depois desses dias de aflição, aqui nós vamos continuar vendo Mateus capítulo 24. Então continua aqui o sermão profético agora de 19 a 34.
Logo depois desses dias de aflição, o sol se obscurecerá e a lua deixará de dar sua luz, as estrelas cairão do céu e as potestades do céu serão abaladas. São as colocações judaicas, né? São aquelas colocações enfáticas, né? O sol se obscurecerá, a lua deixará de dar a sua luz, né? São colocações fortes para marcar e são metafóricas também dos estados de alma, né? Dos estados de espírito. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, e todos os povos da terra estarão em prantos e em gemidos, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande majestade. Ele enviará seus anjos, que farão ouvir a voz retumbante de suas trombetas. As trombetas é uma forma metafórica de dizer da chamada que existiu, existirá, continuará existindo, para que nós acordemos, para que a gente faça aquilo que nós precisamos fazer na Terra, que é se multiplicar. E o que ele está anunciando? O que vai acabar? O mal na Terra. Não é o planeta. O planeta vai acabar. Daqui 4 bilhões de anos a gente sabe que a Terra vai deixar de existir. Mas até lá, a Terra vai ser mais do que planeta ditoso, vai ser sabe lá o que vem depois do planeta ditoso. Mas o que ele está colocando aqui é o mal sobre a terra que deixará de existir. É isto que ele está colocando aqui, é o fim dos tempos do mal, é o fim de um ciclo, é o fim de uma era, vai começar outra era que é a da regeneração, termina um ciclo. O mal está sendo afastado da terra e quando terminar a regeneração não existirá mais mal na terra. Por quê? Porque quem criou o mal fomos nós. Aonde que o mal reside? Dentro de nós. Conforme nós formos limpando, retirando esse mal que existe em nós vamos automaticamente, junto com outros que estão se limpando também, limpando a terra. E a hora que nós estivermos completamente limpos, a terra estará completamente limpa. Não existirá mais mal nela. Então ele enviará seus anjos, que farão ouvir a voz retumbante de suas trombetas e que reunirão seus eleitos dos 4 cantos do mundo e de uma extremidade à outra do céu. Aprendei uma comparação tirada da figueira. Quando seus ramos já estão tenros e dão folhas, sabeis que está próximo o estio, né, o verão. Do mesmo modo, quando virdes todas essas coisas, sabeis que o Filho do Homem está próximo à porta, né? Está esperando que a gente bata na porta para que essa porta possa ser aberta e a gente possa mudar os nossos conceitos, mudar as nossas ideias, a gente possa realmente vivenciar os ensinamentos do Cristo dentro de nós. E uma das colocações também dos anjos, das estrelas que caem do céu, são os enviados, a enxertia. Nós sabemos que, e nós vemos isso através da Joana de Ângeles e através do Divaldo e através de muitas colocações de Emmanuel, que foram enviados, só que agora vão ser enviados muito mais espíritos elevados para nos ajudarem a passar pela transição. É uma questão da enxertia, né? De trazer aqui aqueles, reencarnarem aqui espíritos iluminados que vão nos ajudar, que vão ser, né, aqueles que vão dar suporte, apoio para que a gente possa passar por essa fase extremamente difícil, que é a fase da transição, que é a isso que Jesus está se referindo. Digo-vos em verdade que esta geração não passará sem que todas essas coisas se tenham cumprido. Né? Mateus capítulo 24, versículos de 19 a 34. De novo, capítulo 24, né? Continua o sermão profético, agora de 37 a 38. E acontecerá no advento do Filho do Homem o que aconteceu ao tempo de Noé, pois como nos últimos tempos antes do dilúvio, os homens comiam e bebiam, se casavam e casavam seus filhos, até o dia em que Noé entrou na arca. E aqui nós vamos lembrar que a questão de Noé, houveram dilúvios, houveram enchentes, tsunamis, sim, em lugares, não na terra toda. E a gente tem que colocar as colocações do Velho Testamento como eles são, metáforas. Então a história de Noé é uma metáfora para que a gente possa aprender a renovação.
a reconstrução em todos os sentidos dentro de nós. Por isso que ele está colocando aqui, que antes de Noé entrar na arca, né, as pessoas levavam uma vida completamente apartada de Deus. Quando Noé entra na arca, quer dizer, quando nós entramos dentro de nós nos fechamos em nós e entramos em contato com Deus, como na oração, mas principalmente para a mudança interior, nós nos modificamos e o mundo se modifica para nós a partir daí. E assim como não conhecer o momento do dilúvio, senão quando este sobreveio e arrebatou toda a gente, assim também será o advento do Filho do Homem. É uma parábola, né, que Jesus está colocando aqui das mudanças que acontecerão, e aqueles que tiverem olhos de ver, ouvidos de ouvir, poderão perceber e passar por ela de uma forma, e aqueles que estiverem no oba-oba só sentirão a hora que forem arrastados, a hora que forem exilados para um outro planeta. Quanto a esse dia e a essa hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Marcos capítulo 13, versículos 32. Isso aqui é muito importante, principalmente aqueles que dizem, porque Emmanuel deu uma data. Não, Emmanuel não deu uma data. Emmanuel colocou as mudanças que já deveriam acontecer em 2057, porque em 2057 fazem 200 anos do lançamento do livro, do Livro dos Espíritos. Né? Como Jesus coloca aqui, ninguém sabe, nós temos livre-arbítrio. O tempo todo, né, o plano espiritual tem que estar que nem lá no Waze, no carro, recalculando, porque a gente com o nosso livre-arbítrio sai do caminho, a gente atrasa as colocações que estão para ser feitas. Então, o que ele coloca aqui, a esse dia, a essa hora, ninguém o sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, nem Jesus, mas somente o Pai. Em verdade vos digo, aqui nós vamos ver um trecho de João. Em verdade vos digo, chorareis e gemereis, e o mundo se rejubilará. Estareis em tristeza, mas a vossa tristeza se mudará em alegria. Uma mulher, quando dá à luz, está em dor, porque é chegada a sua hora. Mas depois que ela dá à luz um filho, não mais se lembra de todos os males que sofreu, pela alegria que experimenta de haver posto no mundo um homem. É assim que agora estáis em tristeza, né? O trabalho de parto. Mas eu vos verei de novo, e o vosso coração se rejubilará, e ninguém vos arrebatará a vossa alegria. João capítulo 16, versículos de 20 a 22. Como no parto, a mãe esquece tudo que sofreu antes, a alegria de ter o filho no colo, nós nos esqueceremos de todo esse sofrimento, de toda essa passagem difícil, né, para chegarmos, para nos elevarmos, para realizarmos a nossa reforma íntima, e esqueceremos tudo isso e viveremos na alegria, na felicidade de termos nos transformados, né? De termos nos modificado. É isso que Jesus está colocando aqui, né, segundo as palavras de João. E agora nós vamos ver um outro texto de Mateus 24 de novo, agora de 11 a 14. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho será pregado em toda a terra, para servir de testemunho a todas as nações. É então que chegará o fim. Né? Mateus capítulo 24, versículos de 11 a 14. E eu sempre, quando faço palestra, lembro dessa citação, porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Nós vamos ver que isso acontece muito. Nós vamos ver pessoas que ficam indiferentes ao sofrimento do outro, pessoas que não percebem, né, aqueles que estão passando pela dor, as pessoas pobres, as pessoas em sofrimento, as pessoas na rua, as pessoas em miséria, as pessoas na África, é quase como se fossem invisíveis. Por quê? Porque aumentou tanto a iniquidade, as pessoas estão acabando convivendo tanto com mortes, guerra, assassinato, feminicídio, infanticídio e por aí vai, que acaba
endurecendo o coração, não se fraternizando com aqueles que sofrem, não entrando em empatia com aqueles que sofrem. Por isso que ele diz, a caridade de muitos esfriará. Infelizmente, isso a gente vê acontecer. Agora vamos às colocações de Kardec. Este quadro do fim dos tempos é evidentemente alegórico, né, uma metáfora, como a maior parte do que Jesus apresenta. As imagens que ele contém são, por sua energia, de molde a impressionar as inteligências ainda subdesenvolvidas. Para atingir essas imaginações tão pouco sutis, era preciso recorrer a pinturas vigorosas de cores fortes, né? O céu se escurecerá, as estrelas cairão. Jesus dirigia-se sobretudo ao povo, aos homens menos esclarecidos, incapazes de compreender as abstrações metafísicas e de aprender a delicadeza das formas. Para chegar ao coração, era necessário falar aos olhos com o auxílio de sinais materiais e aos ouvidos pelo vigor da linguagem. Numa consequência natural dessa disposição de espírito, o poder supremo, segundo a crença então vigorante, não podia deixar de se manifestar senão por fatos extraordinários, sobrenaturais. Quanto mais impossíveis, tanto melhor, eram aceitos como prováveis. O Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com grande majestade, rodeado de seus anjos e com o ruído das trombetas, lhes parecia muito mais imponente que um ser investido apenas do poder moral. Assim é que os judeus não quiseram reconhecer no humilde filho do carpinteiro, sem autoridade material, o Messias, pois esperavam um rei da terra, poderoso entre todos os demais reis, para colocar sua nação em primeiro plano e restaurar o trono de Davi e Salomão. Entretanto, este pobre proletário, e vamos lembrar que proletário da Judéia, proletário na época de Jesus, era a classe era a última classe da escala social. Eles eram tão miseráveis que a eles não era cobrado nenhum imposto. Então, entretanto, este pobre proletário da Judéia tornou-se o maior entre os grandes, conquistou para a sua soberania mais reinos que os mais poderosos potentados, unicamente com sua palavra e alguns miseráveis pescadores. Revolucionou o mundo, e é a ele que os judeus devem sua reabilitação. Ele estava, pois, com a verdade quando, a esta pergunta de Pilatos, abre aspas, sois rei? Fecha aspas. Ele respondeu, abre aspas, vós o dizeis. Fecha aspas. Deve-se notar que, para os antigos, os tremores de terras e o escurecimento do sol eram acessórios forçados de todos os acontecimentos e de todos os presságios sinistros, né? É uma força de linguagem. É uma forma de dar ênfase àquilo que está sendo falado. São encontrados na morte de Jesus, né? A gente vê isso, né? Que o céu se escureceu e a terra tremeu. É uma força de linguagem, né? Isso não aconteceu, de verdade, né? De fato. São encontrados na morte de Jesus, na de César e numa porção de circunstâncias da história do paganismo. Se tais fenômenos se houvessem produzido com tanta frequência, como são narrados, pareceria impossível que os homens não lhes tivessem a memória pela tradição. Aqui cabem também as estrelas que caem do céu, como para testemunhar às gerações futuras mais esclarecidas, que se trata de mera ficção, pois que hoje se sabe que as estrelas não podem cair, porque aqui também é uma forma metafórica daqueles espíritos elevados como estrelas que vêm para a Terra para nos ajudar. Então tem essa simbologia também, né? Entretanto, sob essas alegorias se escondem grandes verdades. Para começar, é o anúncio das calamidades de todas as espécies que atingirão a humanidade e a dizimarão, calamidades engendradas pela luta suprema entre o bem e o mal,
dentro de nós, né? É a dualidade que existe dentro de nós. A fé e a incredulidade. As ideias progressivas e as ideias retrógradas. Em segundo lugar, a da difusão por toda a terra do Evangelho, restabelecido em sua pureza primitiva. Aí nós vamos ver que é o Consolador, né? A doutrina, o esclarecimento da doutrina espírita. Não estamos falando de religião, estamos falando de ciência e filosofia. É o esclarecimento da doutrina, da filosofia espírita, da ciência que o Espiritismo traz, que vai reviver os ensinamentos do Cristo. Então ele diz aqui: em segundo lugar, a da difusão por toda a terra do Evangelho, restabelecido em sua pureza primitiva, depois o reinado do bem, que será o da paz e da fraternidade universal. Sairá do código da moral evangélica, né? Através do estudo do Evangelho, dos ensinamentos do Cristo colocado em prática, né? Sairá do código da moral evangélica posto em prática por todos os povos. Tal será verdadeiramente o reinado de Jesus, pois que ele presidirá seu estabelecimento, e os homens viverão sob a égide, sob a proteção de sua lei. Reino de felicidade, pois ele diz, abre aspas, após os dias de aflição virão os dias de alegria. Fecha aspas. Quando se realizarão tais coisas? Abre aspas. Ninguém o sabe, diz Jesus, nem mesmo o Filho. Fecha aspas. Quer dizer, nem mesmo ele, o Filho, sabia. Porém, quando chegar o momento, os homens serão advertidos pelos índices precursores. Tais sinais não estarão nem no sol, nem nas estrelas, mas no estado social e nos fenômenos mais morais que físicos, e que em parte se podem deduzir de suas alusões. Esses terremotos interiores, essas mudanças morais, essa dicotomia, né, da dualidade, essa luta interna cada vez mais acirrada entre o bem e o mal dentro de nós. É por esses sinais que nós vemos a transição e principalmente, né, nós estamos cada vez mais perto do começo do processo de regeneração. É bem certo que tal modificação não poderia se operar em vida dos apóstolos, por outro modo Jesus não teria podido ignorá-lo. Aliás, tal transformação não poderia efetivar-se em alguns anos. Entretanto, ele fala como se os apóstolos devessem ser testemunhas de tais acontecimentos. Com efeito, eles poderão reviver nessa época e eles mesmos trabalharem na transformação. Com efeito, eles poderão reviver nesta época e eles mesmos trabalharem na transformação. Jesus está falando da reencarnação. Jesus está aqui mostrando a reencarnação e como na Cabala e naqueles que estudam os processos, as metáforas de Moisés, os judeus tinham com outro nome, de outra forma, dentro principalmente da Cabala, eles falam Cabalá, a questão da reencarnação. Para eles, a reencarnação é um processo conhecido. Nenhum dos discípulos estranhou as colocações de Jesus, principalmente quando ele disse que Elias já tinha voltado e não tinham reconhecido. Então, é o que ele está colocando aqui. Ele está falando da reencarnação dos apóstolos para eles ajudarem nessa transição. Ele, ora, fala da sorte próxima de Jerusalém, ora, toma esse fato como ponto de referência ao que ocorreria no futuro. Será o fim do mundo que Jesus anuncia por sua nova vinda? E quando diz, quando o evangelho for pregado por toda a terra, então que o fim chegará? Não é racional supor que Deus destrua o mundo, exatamente quando vem a entrar no caminho do progresso moral, pela prática dos ensinamentos evangélicos. Aliás, nada nas palavras do Cristo indica uma destruição universal, a qual em tais condições não seria justificada. A prática geral do Evangelho, devendo resultar numa melhoria do estado geral dos homens, trará por isso mesmo o reinado do bem. É o mal que será destruído, é o mal que sumirá da face da terra, né? Trará por isso mesmo o reinado do bem e resultará na queda do reinado do mal. Pois, o fim do velho mundo, é o fim de uma era, é o fim de um ciclo.
do mundo governado pela incredulidade, pela cupidez, de todas as más paixões a que o Cristo alude quando diz, abre aspas, quando o evangelho for pregado por toda a terra, é então que o fim chegará, fecha aspas. Mas esse fim trará uma luta, e é dessa luta que resultarão os males que ele previu. Essa luta interior, né? Essa luta entre o bem e o mal que nós vemos interiormente e exteriormente também, né? Aqui, os nossos irmãozinhos instigantes lutando para se manterem aqui na Terra, se manterem no poder, porque são eles que dominam o planeta de provas e expiações, e eles estão sendo empurrados, é que eles gritam muito, por isso que eles fazem tanto barulho, mas eles estão sendo empurrados e a gente está vendo devagar a mudança acontecendo. Iremos agora para vossos filhos e filhas profetizarão. Nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Naqueles dias espalharei meu espírito sobre meus servos e servas e eles profetizarão. Isto aqui está no Atos 2, versículos 17 a 18, né, que fala ali do Pentecostes, e está em Joel, no Velho Testamento, no capítulo 2, versículos de 28 e 29. Palavras do Kardec. Se considerarmos o estado atual do mundo físico e do mundo moral, as tendências, as aspirações, os pressentimentos das massas, a decadência das velhas ideias que se debatem em vão desde um século contra as ideias novas, não se pode duvidar que nova ordem de coisas se prepara e que o velho mundo chega a seu termo, né? Fim de uma era. Ele está falando isso aqui em 1867, né, no começo da segunda metade do século XIX. Se agora levamos em conta a forma alegórica de certos quadros e perscrutando o sentido íntimo das palavras de Jesus, comparando a situação atual, né, metade do século XIX, com os tempos por ele descritos, como devendo marcar a era de renovação, não se pode deixar de convir em que diversas de suas predições apresentam hoje uma efetivação. Daí concluir-se que chegamos aos tempos anunciados, o que é confirmado sobre todos os pontos do globo pelos espíritos que se manifestam. Como temos visto no capítulo 1, no item 32 aqui desse livro, o advento do Espiritismo, coincidindo com outras circunstâncias, realiza uma das mais importantes predições de Jesus, pela influência que forçosamente deve exercer sobre as ideias. Ademais, ele é claramente anunciado naquela predição relatada no Atos dos Apóstolos, abre aspas, nos derradeiros tempos, diz o Senhor, espalharei o meu espírito por toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, fecha aspas, né? O aumento da mediunidade, né? O aumento do intercâmbio entre o mundo dos encarnados e dos desencarnados. É o anúncio inequívoco da vulgarização, né? Se tornar comum, da vulgarização da mediunidade, né? A mediunidade se tornar comum, a qual se revela em nossos dias nos indivíduos de todas as idades, de todos os sexos e de todas as condições, e, por conseguinte, da manifestação universal dos espíritos, pois sem os espíritos não haveria médiuns. Disse que tal se sucederia nos últimos tempos. Ora, dado que não alcançamos ainda o fim do mundo, mas ao contrário a sua regeneração, deve-se entender estas palavras, os últimos tempos do mundo moral que termina. Isto aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21. Nós vamos agora para o julgamento final. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á sobre o trono de sua glória, e estando todas as nações reunidas diante dele, separará um dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, vinde vós que tendes sido abençoados por meu Pai. Mateus capítulo 25, versículo de 31 a 46, e o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 15. Palavras do Kardec. Devendo o bem reinar sobre a terra,
será preciso dela excluir os espíritos endurecidos no mal e que poderiam acarretar-lhe perturbações. Deus já os deixou pelo tempo necessário à sua melhoria. Mas no momento em que este mundo deva ser elevado na hierarquia dos mundos, mediante o progresso moral de seus habitantes, tendo chegado tal tempo, este lugar será interditado àqueles que não hajam aproveitado as instruções que aí vieram receber. E tal interdição se aplicará não só aos encarnados, como aos desencarnados de tal grupo. Serão exilados para mundos inferiores. Então, Kardec aqui já está colocando: serão exilados para mundos inferiores, como antes sucedeu sobre a Terra com os componentes da raça adâmica. Ao mesmo tempo, serão substituídos por espíritos mais adiantados, né? As estrelas que virão do céu. É esta separação que Jesus presidirá, o que é figurado por estas palavras do julgamento final, abre aspas: os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. A doutrina de um julgamento final único e universal que coloque fim a toda a humanidade repugna a razão, no sentido de que ela implicaria na inatividade de Deus durante a eternidade que precedeu a criação da Terra e a eternidade que se seguirá à sua destruição. Não tem o menor sentido. Pergunta-se qual seria então a utilidade do Sol, da Lua e das estrelas, as quais, segundo o livro do Gênesis, foram feitos para iluminar o nosso mundo. É espantoso que uma obra tão imensa haja sido feita para durar tão pouco tempo e para benefício de seres cuja maior parte estaria de antemão votada aos suplícios eternos. Materialmente, a ideia de um julgamento único era até certo ponto admissível aos que não procuram a razão das coisas, enquanto se acreditasse estar toda a humanidade concentrada sobre a Terra e que tudo no universo fora criado por seus habitantes. Ela é inadmissível desde que se tornou sabido que há milhares de mundos semelhantes que perpetuam as humanidades durante a eternidade, e entre os quais a Terra é um ponto imperceptível dos menos consideráveis, né? A pluralidade dos mundos. Por este único fato, se vê que Jesus tinha razão em dizer a seus discípulos, abre aspas, há muitas coisas que não vos posso dizer, pois não as compreendereis, fecha aspas. Eis que o progresso das ciências, ora indispensável a uma sã interpretação de algumas de suas parábolas. Certamente os apóstolos, Paulo e os primeiros discípulos teriam estabelecido outros dogmas se tivessem tido os conhecimentos astronômicos, geológicos, físicos, químicos, fisiológicos e psicológicos que hoje se tem. Também Jesus adiou o complemento de suas instruções e anunciou que todas as coisas deveriam ser restabelecidas. Moralmente, um julgamento definitivo e sem apelo é inconciliável com a bondade infinita do Criador, que Jesus nos apresenta sem cessar como um bom Pai, o qual sempre deixa uma via aberta ao arrependimento e está pronto a estender seus braços ao filho pródigo, né? Aquele filho que dilapidou tudo, né? Que esbanjou tudo que recebeu. Se Jesus houvesse estendido o julgamento nesse sentido, teria desmentido suas próprias palavras. E depois, se o julgamento final deve tomar os homens de improviso no meio de seus trabalhos ordinários e as mulheres grávidas, pergunta-se com que finalidade Deus, que nada fez de útil nem de injusto, faria nascer crianças e criaria almas novas nesse momento supremo no termo fatal da humanidade para as fazer passar por julgamento ao sair do seio de suas mães antes que tivessem a consciência de si próprios, enquanto que outros tiveram milhares de anos para se reconhecer. Está colocando aqui a impossibilidade, né, dessas teorias materialistas, essas teorias do juízo final. De qual lado, à direita ou à esquerda, tomariam lugar essas almas que ainda não são nem boas nem más, e para quem todo o caminho
ulterior, né, passado, de progresso, estará para, o caminho ulterior, né, de futuro, né, o caminho que está por vir, de progresso, estará para sempre fechado, pois a humanidade não existirá mais? Aqueles cuja razão se contenta com semelhantes crenças, que as conservam. Então, aqueles que se contentam com isso, que as conservem, que fiquem bem. Então, aqueles cuja razão se contenta com semelhantes crenças e que as conservam, estão no seu direito. E ninguém nada tem que objetar a tal direito. Todo mundo tem direito de pensar do jeito que quiser. Mas não leve a mal que nem todos compartilhem delas. É o que ele está colocando aqui. Não compartilhe a doutrina, a filosofia espírita, não compartilhe. O julgamento por via de emigração, tal como foi acima definido, é racional. Né? Aqueles que serão deportados para um outro planeta. É racional. É fundado sobre a mais rigorosa justiça, visto que deixa eternamente ao espírito seu livre-arbítrio, que ele não constitui privilégio de ninguém, que uma igual latitude é dada por Deus a todas as suas criaturas, sem exceção, para progredir, que mesmo a aniquilação de um mundo que traria uma consequência à destruição do corpo, não causaria nenhuma interrupção à marcha progressiva do espírito, porque nós iríamos para outro planeta. Na terra de meu pai existem muitos mundos, né? Então, se a Terra for destruída, nós iremos para outro planeta, nós continuaremos o nosso aprendizado. Né? A Terra é um planeta vivo que tá na sua elevação, no seu trabalho, no seu desenvolvimento. Então a gente não tem que se preocupar com isso, e se a gente não tem que se preocupar com isso, muito menos Jesus. Então não é a isso que ele está se referindo, ele está se referindo à mudança, né? À transição. Tal é a consequência da pluralidade dos mundos e da pluralidade das existências, né? Da reencarnação, a pluralidade das existências na Terra e em outros planetas, a pluralidade do mundo, nós saímos daqui, vamos para outro planeta, de outro planeta, podemos voltar para cá. Segundo essa interpretação, a qualificação de julgamento final não é exata, pois que os espíritos passam por semelhantes depurações a cada renovação dos mundos que habitam, até que hajam atingido um certo grau de perfeição. Então, a cada mundo nós vamos reencarnar na Terra até aprendermos tudo que a Terra tem para nos ensinar. E aí depois não precisaremos mais reencarnar na Terra e iremos para um outro mundo. A gente vê isso no livro Renúncia. A Alcione não está na Terra, ela está em Sírios. Ela não precisa mais voltar para a Terra. Então, quem não leu, leia este livro que vai ver ali, né, mostrando como ali os sóis de Sírios, ela ali em Sírios. Ela vem para a Terra por livre e espontânea vontade, como missão para ajudar a família que ela ama. Então nós vemos no Ave Cristo também que Tuvarro não está mais na Terra. Tá? Em outra colocação a gente presume que é Sírios também. E que ele vem para a Terra em missão. Ele está em outros planetas já seguindo o seu desenvolvimento, aprendendo o que ele tem para aprender nesse outro planeta. Não há, pois, falando corretamente, julgamento final, mas há julgamentos gerais. Julgamentos, nossa consciência, nós nos julgamos. A cada desencarne, nós nos julgamos. Não é ninguém que nos julga, não vem nenhum juiz, não. Somos nós que nos julgamos. Por isso que ele diz, não há, pois, falando corretamente, julgamento final, mas há julgamentos gerais em todas as épocas de renovação parcial ou total da população dos mundos, e em consequência delas, né, dessa renovação parcial nos mundos, se operam as grandes emigrações, os exílios, e imigrações dos espíritos, aqueles espíritos superiores que vêm, né? A saída e a entrada dos espíritos nos planetas, tanto no nosso como nos outros. Então aqui ele põe por terra a história do juízo final, e nos explica claramente como nós, pela nossa consciência, nos julgamos e como todas as colocações que o Cristo faz é para dentro de nós, para a nossa renovação, né? E para a transição, o fim de um ciclo, o fim de uma era para o planeta Terra, que entrará numa nova era, num novo ciclo,
que segundo a gente vê em alguns livros, né, Emmanuel coloca mais ou menos de 28 mil anos, alguns outros livros colocam 26.500, 26.800, 27. Então é mais ou menos entre 26 e 28 mil anos a duração desses ciclos pelo qual nós passamos de estudo e de aprendizado. No nosso próximo estudo, aqui junto com o nosso professor Hippolyte de Leon Denisard Rivaio, nosso querido Allan Kardec, nós vamos para o último capítulo do livro, capítulo 18, Os Tempos Estão Chegados. Ele vai continuar as ideias, as teorias e os pensamentos que nós vimos até agora. Até lá!